Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Hoje é a quarta mensagem dessa série, o poder de financiar a obra de Deus. Temos falado sobre esse tema. Antes da gente ler o texto, eu queria que você desse uma verificada no teu celular, no silencioso, para que a gente possa seguir com o culto, sem nenhuma interrupção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, e nós vamos ler até o final, capítulo 17. Então, ou seja, nós vamos até o versículo 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8, até o versículo 24. Nós vamos ver aqui algo poderoso que acontece na nossa vida quando nós nos conectamos com a unção. E o que é a unção? A unção é o poder do Espírito Santo. A unção é o poder, a capacitação, a habilidade do Espírito Santo. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo, diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva que dê comida para você. Em versículo 10, então ele se levantou, o profeta Elias se levantou e foi, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, diga assim, mas primeiro. Então pegue isso. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, diga, depois prepare o resto para você e para seu filho. Porém, diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi
e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ele respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela, o levou ao quarto onde ele mesmo se hospedava, deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou a mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Você pode dizer amém para essa palavra? Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poderoso Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E é Ele que vai nos ensinar esta palavra nessa noite. Nós te damos graças a Deus pela tua palavra, que é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. E eu oro para que nessa noite ela prevaleça na nossa mente, nos nossos corações, acima de pensamentos, acima de argumentos, acima de pretensões humanas. A palavra prevaleça neste lugar. Graças te dou, Senhor, pela unção que está disponível aqui, porque as mesmas coisas que nós lemos na Bíblia acontecem nos nossos dias. E eu te dou graças, ó Pai, porque é tempo desses milagres, do teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto está dentro de um contexto maior, aonde, de acordo com a palavra do Senhor que veio ao profeta, não iria chover sobre Israel devido aos pecados de Israel. Mas o Senhor, Ele sustentou o profeta. No primeiro momento, Elias, ele vai ser sustentado por corvos que traziam mantimento para ele. E ele estava à beira de um riacho, e ali ele estava vivendo, matando a sua sede, sendo alimentado. Mas agora Deus traz uma nova direção, um novo comando para ele. No versículo 8 diz que a palavra do Senhor veio até ele dizendo:
E nessa palavra Deus deu um comando, uma direção para ele ir a uma cidade. E que ao chegar ali naquela cidade, Deus já havia ordenado. Olha, eu acho isso interessante no texto, porque Deus havia ordenado a viúva para sustentar o profeta, mas parece esquecido de avisar a viúva. Porque a viúva não estava sabendo dessa ordem. Mas ouça isso. Tem coisas que Deus já ordenou para mim e para a sua vida, que do ponto de vista natural você não tem como fazer, mas Deus vai conectar você com alguém, e esse alguém vai liberar uma palavra para a sua vida, e essa palavra vai demandar fé de você, e o que você fizer em seguida vai ser a virada de chave da sua vida. Então ele se levanta e ele vai, e ele chega naquela cidade, naquela localidade. Ele encontra ali uma viúva que estava apanhando lenha, e ele pediu para que ela trouxesse um pouco de água, uma vasilha. E a Bíblia diz que ela estava indo buscar a água, quando o profeta pediu para ela trazer um bocado de pão. Agora, amados, veja, não seria mais inteligente, pelo menos do nosso ponto de vista humano, natural, Deus mandar uma viúva rica? Deus ele tira o profeta de um lugar, manda e para essa cidade. Chega ali na cidade, na entrada, ele vê aquela viúva. Eu tenho para comigo que ele pediu água, porque ele deve ter olhado para a viúva. Não é possível que é essa. Mas de repente veio aquela voz, né? É só assim, o texto não fala, mas não é algo impossível de ter acontecido isso. Deus tenha dito assim: é ela mesmo. E aí enquanto ela estava indo para pegar, ele: parei, me traga também um bocado de pão. E agora no versículo 12, aquela viúva vai descrever para o profeta a situação dela, a situação econômica dela, a situação financeira dela. E o versículo 12 eu quero ler novamente, diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Olha, eu não estou mentindo para você. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em um jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, boa comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois vamos fazer o quê? Vamos morrer. Aí, amado, você vai vendo essa situação, e do ponto de vista natural a gente fica: rapaz, para que Deus mandou uma viúva sustentar o profeta, quando a própria viúva precisava de sustento? Aí agora você tem que pegar essa chave espiritual, porque vai ser nos momentos das suas maiores crises que Deus vai levantar uma oportunidade para a sua vida, para que as coisas possam acontecer milagrosamente. Então o profeta, ele dá uma palavra para aquela mulher. A primeira palavra que ele dá é uma palavra de fé, de encorajo, uma palavra para animá-la. No versículo 13 diz assim: Elias disse a ela: não tenha medo. Olha para umas 3 pessoas e diga assim: não tenha medo. Amado, o medo é um espírito, e ele quer dominar as suas ações, quer dominar os seus atos. Então veja, quando o profeta pede para ela um bocado de pão, a resposta dela revela o quê? Medo. Olha, não certo como vive o Senhor, eu tenho isso aqui, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou preparar aqui algo para mim, para o meu filho.
e nós vamos morrer. Eu não tenho como te ajudar. Eu não tenho como abençoar você. Eu não tenho recursos para investir na sua vida. Então ele começa a trabalhar essa mudança de mentalidade, mas aí ele lança uma palavra profética para ela, lança um desafio de fé primeiramente. Faça o que você diz, mas primeiro, eu gosto dessa parte, mas primeiro, e eu preciso contextualizar isso, passada, nós pregamos a respeito de você priorizar o que Deus está fazendo. E essas mensagens têm sido para encorajar a sua fé a crer juntamente comigo, como seu pastor, na quitação dessa promessa este ano. E falamos sobre a necessidade de priorizar o que é prioridade para Deus. Agora veja, o profeta não teve problema, viúva, pobre, com o seu filho, com nada para comer, e dizer assim para mim: primeiro faz para mim. Amados, Deus, e eu preciso que você entenda, porque talvez se fosse nos nossos dias, hoje, nós na situação da viúva, diríamos assim: Deus sabe que se eu tivesse, eu ajudava. Agora você precisa entender que Deus vai requerer fé de você, quando para você vai ser impossível e difícil. Então ele fala para ela mudar a prioridade dela, porque até então a prioridade dela era ela e o fala: não, faz primeiro para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. Agora ele lança uma palavra profética no versículo seguinte: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite do jarro não faltará, até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Agora veja, ela precisava crer numa palavra profética e ter uma ação que pudesse sustentá-la em tempo de crise. Agora o que eu quero que você entenda muito mais é o seguinte: é que o profeta Elias era a conexão divina na vida daquela mulher para mudar a situação dela. Vou repetir isso. O profeta Elias, porque ele estava com a unção, ele tinha a unção, ele carregava o que Deus estava fazendo naquele tempo. A unção estava sobre ele, a unção dele, a unção estava no ofício do profeta, a unção estava no ministério dele. E agora Deus faz o quê? Deus ele promove a conexão daquela mulher com o ofício do profeta, com aquela unção, com aquele poder que estava operando na terra naquele momento. E aquele poder, aquela unção era suficiente para liberar os tipos de milagre que ela precisava. Agora, ela não iria se conectar com a unção sem antes dar. O que conectou ela espiritualmente com a unção que estava sobre o ministério de Elias foi porque ela priorizou quando ela ouviu a palavra. Quando ela decidiu atentar à palavra e fazer o que era prioridade para Deus, porque Elias não estava ali por acaso, ele estava ali debaixo de um comando de Deus. Deus tinha um plano naquela localidade, Deus tinha um plano com Elias ali naquele lugar, e ele precisava de alguém que se conectasse financeiramente com aquilo que ele estava fazendo. E aquela viúva pobre, com o suficiente
para comer e logo morrer, ela discerniu, de algum modo, que a proximidade com aquele profeta era a conexão divina dela, para que em tempo de crise ela pudesse ser sustentada. Meu irmão, deixa eu liberar uma palavra para a tua vida, você vai receber. Você precisa ver a unção de Deus sobre esta casa, precisa ver a unção de Deus sobre esta igreja, se conectar com esta unção, através do dar, do contribuir, mesmo que aos teus olhos você não pode, mesmo que aos seus olhos você não tenha, mas você precisa primeiro colocar em primeiro lugar o que Deus está trazendo para você, não ter medo, agir, porque esta palavra é para você. A farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela se conectou com a unção. Sabe, a unção é a coisa mais importante que nós temos. Porque o que é a unção? É o poder de Deus em ação. É o poder de Deus em ação para curar. É o poder de Deus em ação para suprir as suas necessidades. É o poder de Deus em ação para te conectar com as pessoas certas, que vão promover na sua vida o plano de Deus, que vão ser ponte para que você chegue aonde Deus tem para você. Sempre que Deus ele vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai te conectar a pessoas, Ele vai te conectar a unções, Ele vai te conectar a ministérios. Agora você precisa ter a visão. Deus já te conectou ao ministério, Deus já te conectou a uma unção de milagres, uma unção de provisão, e você precisa se manter conectado com isso. Agora imagine se aquela viúva, porque a seca durou 3 anos, ela precisava desses 3 anos se manter conectada. A chave para a provisão dela era a conexão dela. Agora você pode imaginar se por algum motivo ela decidisse se desconectar. Ouça isso, não se desconecte do lugar que Deus plantou você. Não se desconecte do lugar aonde Deus conectou você. A unção tem fluído, tem abençoado, tem te fortalecido, milagres têm acontecido. Eu disse quinta-feira, eu vou dizer agora novamente, eu não vou citar o nome, mas eu recebi um testemunho essa semana de irmãos da nossa igreja, de uma família que tinha uma conta para pagar, não tinham dinheiro suficiente na conta, e quando foram pagar essa conta, para você ter uma proporção assim, era algo de perto de 200, 300 reais, e na conta só tinha 100 reais, e essa pessoa disse para mim: pastor, e algo me moveu para eu olhar novamente a minha conta, e quando eu olho a minha conta, eu não sei te explicar de onde veio, como chegou, mas tinha lá 500 reais, eu pude pagar a conta e ainda sobrou dinheiro. É desses milagres que eu estou falando para a sua vida. Conexão divina faz isso. Você está debaixo de uma palavra que está fazendo milagres acontecer, que está fazendo o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Agora, quando nós continuamos lendo o texto, nós vamos ver que houve um momento em que chegou um outro tipo de problema naquela família, que foi uma doença. E a Bíblia diz que aquela doença, ela se agravou a ponto de que aquela criança morreu. Sabe que quando aquela criança morreu, sabe para onde ela foi buscar ajuda, aonde ela foi buscar resposta? Com a unção que ela estava conectada.
com o poder com que Deus, o próprio Deus se conectou. Sabe, ela colocou a demanda da necessidade dela sobre a unção. Senhor, o Senhor é poderoso, eu já vi o Senhor fazer coisa através deste homem, então agora eu preciso do milagre, e eu vou colocar essa demanda embaixo dessa unção. Então quando você, ouça isso, quando você financia a obra de Deus, porque o que essa mulher estava fazendo no tempo dela? Ela estava financiando através do ministério do profeta, ela estava financiando a obra de Deus. Então, em primeiro lugar, quando você financia a obra de Deus, você está se conectando com uma unção que vai mover na sua vida, que vai operar na sua vida, que vai estar na sua vida em momentos de crise, em momentos de falta, em momentos de escassez. Esta palavra vai operar na sua vida. A farinha na panela não vai se acabar, o azeite do jarro não vai faltar. Agora, se conectar à unção não só é poderoso por causa dos benefícios financeiros, mas porque nós precisamos de outros tipos de milagres também. Acontecem outros tipos de urgências na nossa vida. E agora o filho daquela mulher morre. O filho daquela mulher morre. E agora ela vai até a unção, porque Elias representa a unção. Elias representa ali o poder de Deus em ação. E aquela mulher se conectou com isso. Aquela mulher se conectou com o sobrenatural de Deus. Você precisa se manter conectado com o sobrenatural de Deus. Existem coisas, amados, que o seu dinheiro não pode pagar. Existem doenças que o seu plano de saúde não pode resolver. Mas existe uma unção que ela pode todas as coisas. Existe um poder que pode realizar todas as coisas. E quando você coloca isso em primeiro lugar na sua vida, e você passa a crer em Deus, a depender de Deus, esse poder vai tocando nas áreas da sua vida, vai resolvendo aquilo que humanamente não tem solução, mas para que Deus tem solução. Então, quando você se conecta, você precisa estar conectado. Sabe, nós podemos estar na igreja, podemos vir à igreja, aos cultos da igreja, e a gente não está conectado com a unção que está naquele lugar. Porque a conexão, ela vai acontecer pela disponibilidade do seu coração. Então aquela mulher leva o seu filho ao profeta, que diz a ela: dê-me o seu filho. E ele tomou dos braços dela, o levou para cima, onde ele mesmo se hospedava, deitou em sua cama. Então ele clamou ao Senhor. Ele era aquele que podia resolver. E ele ora, e o Senhor estende, a oração do profeta. E a vida do menino foi restituída. Ele viveu. Elias tomou o menino, levou do quarto até a casa, entregou a mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Agora você imagina quantos filhos de mães morreram naquela época? E por que as outras não receberam os seus milagres? Porque somente ela se conectou. Pessoas conectadas recebem milagres que pessoas desconectadas ouvem e não acreditam. Às vezes você quer contar para as pessoas das coisas sobrenaturais que Deus tem feito na sua vida, e você nem conta para não levantar. Querido, deixa eu dizer
para você, nós estamos num tempo de milagres, de sobrenatural. Eu quero que você creia para um tempo de provisão extraordinária. Eu quero que você creia para provisão sobrenatural para a sua vida, para a sua casa. Eu declaro uma palavra de suprimento sobrenatural. Eu declaro que esta igreja é a sua conexão divina, e como a sua conexão divina, eu declaro que há um fluir de milagres, há um fluir chegando para a sua vida, de provisão, de saúde, de bênção em todas as áreas da sua vida. Ei, creia nisso, recebe isso, é pela fé. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e do Senhor na sua boca. Como é que os milagres aconteciam? Porque a palavra do Senhor estava na boca. Você tem que colocar essa palavra na sua boca. Você tem que colocar essa palavra de provisão na sua boca. Você tem que colocar essa palavra de cura na sua boca. Esse é o princípio sobre o qual Elias operava milagres. O Senhor falava com ele e ele falava com a circunstância. Então, amado, não tenha medo. Sabe, tem há uma unção neste lugar. Há uma ajuda do Espírito Santo aqui. Quero que você creia para um tempo sobrenatural para a sua vida. Eu quero que você creia para milagres, milagres, milagres. Resposta do Senhor para a sua vida. Eu quero que você creia, querido, para ver situações mudando, literalmente da água para o vinho, da noite para o dia, de uma hora para outra. Eu quero que você creia, querido, para ver portas sendo abertas. Eu declaro em nome de Jesus a palavra de Deus. Tua vida, há uma porta aberta para a tua vida, e a porta que Deus abriu, homem nenhum pode fechar, demônio nenhum pode fechar. Ei, o Senhor está dizendo aqui, há um tempo de honra sobre aqueles que têm colocado o reino dele em primeiro lugar, que têm se atentado para estes princípios. Eu quero que você creia a respeito de coisas sobrenaturais. Eu declaro livramentos, eu vejo livramentos do Senhor aqui. Eu vejo livramentos do Senhor aqui acontecendo. Livramentos de morte, livramentos de morte. Em nome do Senhor Jesus. Livramentos. Eu vejo Deus, sabe, amado, às vezes nós desejamos milagres. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus está mais interessado em fazer milagre na minha e na sua vida do que eu e você de receber milagres da parte de Deus. Porque Deus é um Deus de milagres. Levante as suas mãos. Eu vejo o Espírito Santo ministrando isso aqui nessa noite. Eu vejo esta unção fluindo sobre nós aqui hoje, para que milagres, coisas extraordinárias comecem a chegar para você, para sua casa. Respostas, livramentos da parte do Senhor. Eu declaro anjos operando em teu favor, anjos entrando em ação em teu favor. Eu declaro anjos do Senhor abrindo os seus caminhos. Eu declaro os anjos do Senhor cooperando com a sua vida, cooperando com a sua família. Eu declaro anjos do Senhor cooperando com os seus negócios. Eu declaro em nome de Jesus recursos chegando de modo sobrenatural, recursos chegando de modo sobrenatural. A mão de Deus está trazendo os recursos. Diga isso, a mão de Deus. Diga, a mão de Deus está trazendo os recursos. Continue louvando ao Senhor, continue adorando a Ele com as suas mãos erguidas. Levante, querido, ajude, amado. Você não veio aqui para assistir o culto. Você não veio aqui para ser um espectador. Você veio aqui para participar do que Deus quer fazer aqui nessa noite.
nome de Jesus. Se você entrou aqui hoje, você está precisando de um milagre. É isso que Deus está dizendo. Ele vai fazer este milagre. Esse milagre está chegando agora para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu vejo situações sendo mudadas aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa crer. Você precisa crer e agir como alguém que crê. Quando o profeta disse para aquela mulher: ei, primeiro vá, faça para mim. A Bíblia diz que ela foi e fez aquilo. Fé precisa de ação. Fé precisa de ação. Coloque a sua fé em ação aqui hoje. Se você está aqui precisando hoje de provisão, levante as suas mãos e comece a crer. Comece a dizer: Pai, eu creio, eu recebo. Vai chegar esta semana, vai chegar hoje, vai chegar amanhã. Eu creio que a sua mão está trazendo os recursos financeiros para a minha vida, para a minha casa. Se você precisa de saúde, levante as suas mãos, receba a sua cura, receba a saúde, receba a vida em seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Há uma unção para produzir milagres, milagres, provisão em nome de Jesus. Vamos, é a resposta que temos que dar. Hoje, vai chegar amanhã. Eu creio que a sua mão está trazendo os recursos financeiros para a minha vida, para a minha casa. Se você precisa de saúde, levante as suas mãos, receba a sua cura, receba a saúde, receba a vida em seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Há uma unção para produzir milagres, milagres, provisão em nome de Jesus. Vamos, é a resposta que temos que dar.